Tá aí. Eu até pedi um GC aí, se você puder colocar aí, entendeu? Você depois coloca. Mas vamos lá. Otacílio, o presidente Lula sinalizou a entrada da Argentina, a entrada da Venezuela no encontro que teve, e para ter também investimentos e tudo. Mas temos uma dívida ainda aqui, que ela está aberta. A Haddad foi lá, criou um grupo de trabalho. E você acha que essa sinalização da Dilma aí para emprestar, colocar esses países para ter uma injeção de dinheiro é importante, mesmo sem pagar o que deve para o Brasil, que é 12,5 bi? Então, Zezinho, eu acho que dentro daquilo que eu falei da Venezuela, por exemplo, né? Você buscar incluir a Venezuela, tá certo? Dentro, se bem que a Venezuela não se encaixa muito bem dentro do BRICS, né? O BRICS ele é formado por países, né, que não são nem desenvolvidos, mas nem subdesenvolvidos. Então seriam aqueles países emergentes. A Venezuela está um pouco distante, a Argentina está mais próximo disso aí. Então os BRICS ele foi formado justamente para isso, para consolidar, para tentar avançar mais a economia desses países que encontram em termos econômicos e sociais, se encontram nessa situação intermediária, né? A Venezuela está bem distante disso aí. Agora, você incluir países que têm dificuldade, né? Seja no âmbito político, econômico ou social, mas desde que, né, estabeleça um acordo para que esses países cumpram algumas metas que sejam estabelecidas, eu acho super válido. Imagino, por exemplo, no meu ponto de vista, a Venezuela, né, você não pode, por exemplo, usar o dinheiro do BRICS para cobrir dívida de países, seja qualquer tipo de dívida, tá? Para isso tem o FMI, se a Venezuela está com problema lá no FMI, se bem que não é, mas é uma dívida externa, né, que eles têm, o FMI serve para isso. O BRICS não, o BRICS que é um banco de desenvolvimento e não de salvar estrangulamento de contas externas dos países, que é o caso da Venezuela. Então não pode utilizar o dinheiro para isso. A Venezuela não tem perfil para isso, mas supondo se tivesse, ou seja, fosse um país mais desenvolvido, né, economicamente, socialmente falando, e dentro dessas condições pela qual ela se encontra hoje, é válido ela poder participar, mas desde que, por exemplo, ela cumpra algumas metas. Uma delas, por exemplo, justamente a transição política, né, para uma sociedade mais, né, e quando nós falamos assim, olha, é bom você voltar a ter transações com a Venezuela, mesmo que ela esteja hoje com esse baixo poder de compra, é nesse sentido que eu falo, olha, que tipo de serviço, apoio o Brasil pode dar para fortalecer a economia daquele país, para voltar a ser um importante player aqui para a economia brasileira, um grande comprador da economia brasileira. A Venezuela tem um potencial agrícola, pecuário muito grande, que não é usufruído hoje, né? Quem conhece lá a situação da Venezuela não foge muito das condições ali de Roraima, não. A Roraima ainda está engatinhando ali para um agronegócio mais forte, até mesmo para outro tipo de situação mais forte. Está nessa porção periférica da economia brasileira e tem mais debilidades ainda. Rondônia tem condições muito melhores que Roraima, né? Mas assim, não vejo o perfil na Venezuela para entrar no BRICS, e se fosse para ela entrar, só entraria nessas condições: abertura política, abertura comercial, tá certo? Transição política para um modelo mais democrático e cumprimento de metas de pagar essa dívida. Dinheiro para lá não iria, senão, por exemplo, para fortalecer o agronegócio deles, tá certo? Aí sim, beleza, né? Para gerar alimentos não só para eles, mas também para fazer transações com outros países aqui. A Venezuela já teve, né, no passado aí, produção agrícola representativa. Hoje, quem conhece a Venezuela, tem campos lá que viraram, né, campos de produção que viraram verdadeiros desertos, savanas, né, porque deixaram de ser explorada. Então ela se fixou muito na questão do petróleo e gerou essa fragilidade. Agora os BRICS, né, têm esse papel fundamental para fortalecer os países que fazem parte do grupo, e tem feito de certa forma isso aí, tá? Você vê uma parceria muito forte, por exemplo, China, África do Sul, que tem crescido bastante, China, Brasil. Então eu acho fundamental os BRICS, né? Agora, mesmo na questão, né, eu acho que, por exemplo, foi proposto há uns 6 anos atrás, ainda no governo Temer, para que os BRICS fizessem, né,
um estudo de potencialidades e não rivalidades entre os países, né? Para dar maior complexidade. Olha, o que esses países compram de outros países, né? Você imagina, Brasil, China, Índia, Rússia. Olha, o que esses países estão comprando de outros países que fazem parte, não estão no grupo, né? Para que internamente possa ser produzidos por ele mesmo, para que haja um intercâmbio maior entre eles. Assim como foi lá atrás, no Mercosul, em outros blocos, né, em outros modelos de integração econômica. Foi feito, vamos dizer assim, essa demanda por um estudo para verificar, olha, quais são os produtos, né, e serviços que esses países consomem, né, de outras nações. Por exemplo, o Brasil tem um problema muito sério de frota para escoar nossa produção para outros países. Dentro do BRICS tem país que pode ajudar o Brasil nesse sentido, né? Então eu penso que deveria pensar nessa situação. E outros produtos que são comprados de outros países que não fazem parte do bloco, que pode ser feito um estudo de potencialidade para ser internalizado esse tipo de produção. É o modelo de PSI, né? É um programa de substituição de importações dentro do bloco. E isso fortaleceria e muito esses países emergentes. Márcio, é importante essa abertura entre esses países e já é uma sinalização até do presidente Lula de ter investimentos, mesmo o Brasil sem ter recebido aquele que emprestou lá atrás. Como é que você vê isso aí? Perdoe. O BRICS é um banco de cooperação mútua, né? E depende... me perdoe. Ele depende o quê? De que países coloquem dinheiro lá para que os outros que estejam precisando tomem emprestado. Quando isso... O BRICS ele foi criado para fazer um contraponto ao Fundo Monetário Internacional, né, e aos bancos internacionais que, para emprestar dinheiro para os países em desenvolvimento, exige uma série de regras. Então, criaram-se o BRICS entre esses países em desenvolvimento para que eles fizessem uma colaboração mútua para promover o desenvolvimento. O Otacílio explicou muito bem essa questão. O fato é que, na medida em que você permite a entrada de países que não cumpram determinadas regras do jogo democrático, no jogo político, você pode criar situações em que empréstimos sejam concedidos com base em um relacionamento político e aí um desprezo pela questão técnica. Então aí você pode ter quem coloca dinheiro lá emprestando para países que não pagam ou que atrasam o pagamento ou que não remuneram o dinheiro de quem investiu, dos países que investiram lá. Então, a entrada de países que não cumprem determinados requisitos não é uma questão interessante. Chico Holanda, e aí, Chico? Dilma quer irrigar, sinalizou que quer emprestar dinheiro para a Venezuela, que primeiro colocar, né? Senão, se ele não estiver dentro do BRICS, não tem como. Mas já quer essa abertura, já com a intenção de fazer negócio. Isso de fato é a tentativa dela, do Lula, mas dificilmente isso vai acontecer, né? Porque vocês estão pensando que o BRICS é o Brasil, que eles fazem o que querem, e não é bem assim. Então, eu acho muito difícil que isso ela consiga fazer. Da mesma maneira que ela não conseguiu estocar o vento dela, eu também entendo que a mesma coisa ela vai ter essa dificuldade aí, porque a Dilma nada mais é do que uma extensão do Lula. Ela faz o que o Lula pensa, o que o Lula sonha. Então, para você ver como isso é ruim para o nosso país. Tá? Com certeza, como já houve do presidente da China, que de imediato ele discordou, né? Então é lógico que vão tentar. Mas aí tem os outros países também, que estão em desenvolvimento, que não vão aceitar, principalmente, mesmo sendo da mesma linha de raciocínio deles, mas aqui aqui é ditadura mesmo. Tá? É a ditadura mesmo, onde... E a Argentina é um país que está... Primeiro, não existe um controle da economia lá, um Banco Central independente, né? Então já começa o negativo por aí, porque nós vimos que os países de desenvolvimento, os grandes países, estão, na sua maioria, os bancos centrais têm autonomia.
Tá? E o Banco Central sem autonomia acontece como vem acontecendo com a Argentina, onde há interferência dos governos, muitas vezes politicamente, isso vem atrapalhando, como aqui o Lula, né, queria e não vai conseguir fazer, novamente ter o controle do Banco Central, tá, para ele fazer as políticas, as mentiras que ele tenta passar para a população. Porque quando a gente pega em 2010, quando ele saiu do segundo mandato dele, e a Selic, a taxa do banco, era 10%, no momento lá atrás, naquele momento lá, que o juro do americano era 0,5%, da Europa em torno de 0,5% a 0,7%, tá? Aí quando hoje nós vemos os Estados Unidos em 5%, a Europa quase 5% de juros, ou seja, totalmente, é um momento diferente, aí ele quer fazer festa em cima de uma coisa que não poderá acontecer. E se ele fizer, nós correríamos o risco de virar uma Argentina. Ou seja, o Banco Central precisa ter autonomia, mas o Lula é assim mesmo e a Dilma é a sua sequência.